Pessoal, um ótimo dia a todos, tudo bom? Meu nome é Sérgio Greif, eu sou biólogo, eu sou mestre em alimentos e nutrição, especializado em gerenciamento ambiental, né? E venho trabalhando a causa animal há bastante tempo, há mais de 20 anos que eu trabalho sobre o assunto. E eu gostaria de agradecer muito ao pessoal do Encontro Vegano, né, a Rosana Cibana, pelo convite a palestrar. Infelizmente a gente está tendo que fazer uma palestra virtual, eu vou deixar gravado aqui essa apresentação. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, eu não sei se vai ser possível intercalar, né, entre a minha fala e a apresentação de slides que eu montei. De qualquer forma, eu vou tentar passar a maior quantidade de conteúdo possível, tá bom? De vez em quando vocês vão me perceber lendo aqui slides, porque eu coloquei algumas informações e estão aparecendo para mim aqui na tela. Então, primeiramente, agradecer a Rosana por haver me convidado para palestrar, né? Ela me solicitou que eu conseguisse falar de algum tema que tivesse relação com o momento que a gente está vivendo, né? E o próprio assunto é veganismo e casar esse assunto com o momento atual que a gente está vivendo. Então, o título da palestra é Exploração Animal e Emergência de Novas Doenças, tá bom? Antes, eu gostaria de deixar aqui um lado pessoal meu, que eu não... eu evitei falar sobre esse assunto até agora, por um motivo de realmente a gente, como eu não estou trabalhando com isso, eu não estou na linha de frente, né? Eu não trabalho na área da saúde, então tudo que eu falasse seria baseado em informações, primeiro, do que eu aprendi sobre coronavírus no tempo que eu era estudante, mas haveria muito mais pessoas capacitadas a falar sobre isso, e também sobre as várias informações que eu estava recebendo, que são as mesmas que todo mundo está recebendo. Então, como essas informações eram muitas vezes contraditórias entre si, eu evitei falar sobre esse assunto. Eu ainda evito, na verdade, quando alguém me pergunta, o biólogo ele tem uma coisa que, como ele trabalha com tudo que é vivo, então muitas vezes as pessoas vêm fazer perguntas sobre assuntos que não são da nossa área, né? Não que eu não estivesse inteirado em relação ao assunto, mas muitas coisas que eu falaria seriam da minha opinião e não exatamente o que é verdade, né? A gente vê que até a Organização Mundial de Saúde, um órgão até para o qual eu presto muitas vezes serviço, ela mesma mudou de opinião ao longo dos tempos, né? Então a gente o que eu falasse eu estaria me comprometendo, porque a gente não tem ainda todas as informações que são necessárias em relação ao coronavírus. Ao longo do tempo essas informações foram mudando, né? Então a gente já está, agora a gente está no mês de setembro, então essa é uma epidemia que começou desde em março, né? Mais ou menos dia 11 de março foi decretada pandemia em nível mundial. Ela já acontecia na forma de epidemia na China desde mais ou menos novembro, dezembro, mas efetivamente foi declarado pandemia em março, né? Para o mundo todo, e aí a gente agora está no mês de setembro. Então muitas coisas foram mudando e ao longo do tempo as pessoas iam me perguntando, mandando mensagem de WhatsApp, etc., para saber mais sobre o assunto, mas as fontes que eu tinha de informação eram basicamente as que todo mundo tinha e eram contraditórias entre si. E se eu emitisse a minha opinião pessoal, seria uma opinião e não seria o fato, né? A gente ainda não tem a verdade sobre isso e pode ser que nos livros de história sobre esse período que a gente está vivendo, a gente experimente informações muito diferentes das que a gente tem hoje, né? Então, efetivamente eu me isentei, eu tentei ao máximo possível não emitir declarações em relação ao assunto, até porque quem fez isso depois teve que voltar atrás em muitas coisas e eu não quis. O fato da gente estar ainda em terreno duvidoso me faziam efetivamente não querer me comprometer com isso, né? Mas como me foi solicitada essa apresentação específica, eu vou falar de forma mais geral, e aí a gente, se alguma coisa estiver errada aí no futuro, sinto muito, mas eu não vou ter sido o único que errou nesse sentido, né? Então muita gente me cobrou efetivamente sobre isso, mas para eu fazer afirmações, eu teria que ter certeza, eu teria que estar me arriscando, então eu acabei não fazendo muitas declarações em relação ao assunto, né? Algumas informações que foram desencontradas e que nesse momento eu ainda não estou entrando na parte do veganismo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas começou com a afirmação de que é só uma gripezinha, que a gente não deve mudar a nossa vida.
Isso muita gente diz que atribui isso apenas ao presidente da República atual do Brasil, mas na verdade essa declaração a gente encontrou desde a Organização Mundial de Saúde, a gente viu médicos famosos que trabalham em redes de televisão fazerem essa afirmação, né? E depois disso muitas dessas mesmas pessoas voltaram atrás, começaram a perceber que se tratava de uma doença mais grave, né? Então é um pouco mais grave do que a gente pensa, fique em casa. Em algum momento foi feito até declarações alarmantes do tipo é uma doença gravíssima que a gente nunca vivenciou hoje, né? Em algum momento no passado se disse que não acontecia transmissão de pessoa para pessoa, depois disso eles viram que em casos específicos aconteciam transmissão de pessoa a pessoa, de repente se começou a declarar que a transmissão de pessoa para pessoa ela é generalizada e acontece sempre, né? Em algum momento também se falou que infectados assintomáticos não transmitem a doença. Em outro momento se falou, isso não tem nada a ver, quem é assintomático transmite o vírus da mesma forma que qualquer outro, né? E outras afirmações como essa, por exemplo, em algum momento a Organização Mundial de Saúde disse que não era para as pessoas cancelarem viagem, que os países que estavam fechando as suas fronteiras para o trânsito internacional estavam agindo errado. Em outro momento, a própria Organização Mundial de Saúde declarou que as viagens e até sair na própria rua deveriam ser evitadas. Em alguns países isso chegou a ser proibido, né? Em alguns locais aqui do Brasil, inclusive, também, né? Em algum momento se falou que os vírus só se propagam, que esse vírus específico é um vírus respiratório, ele só se propaga em clima frio, ele não suporta o calor, ele morre em pouco tempo no calor, então aqui nos trópicos essa doença não prosperaria. Em outros momentos se voltou atrás e disse, não, o vírus ele pode se propagar em todos os ambientes. Em algum momento se diz que ambientes onde o vírus, ambientes externos ao organismo, onde o vírus estivesse se colocando, ele não duraria mais do que alguns minutos, porque o próprio calor, o próprio clima seco mataria o vírus, né? Em outro momento se diz não, ele pode ficar até dias nesses ambientes. Em algum momento se diz que o vírus é inócuo para pessoas jovens e que não apresentam comorbidade, né, que não tem doenças prévias. Em outro momento se falou, não, todo mundo tem que se preocupar, independente da idade e do estado de saúde. Começaram a aparecer casos de pessoas que aparentemente eram jovens e saudáveis e que eles eles tiveram até morte, né? Em algum momento, até o dia 9 de março de 2020, a própria Organização Mundial de Saúde dizia que não é uma pandemia, mas sim uma doença localizada. Em 11 de março, ou seja, 2 dias depois, ela declarou que é uma pandemia. Aí ficou aquela discussão se o isolamento tem que ser vertical, se tem que ser horizontal, se tem que ser transversal, se a gente tem que praticar distanciamento social, se a gente tem que promover o isolamento da população, se a quarentena é o certo, se o certo é o lockdown, se as pessoas, em algum momento a própria Organização Mundial de Saúde ordenou que as pessoas não usassem máscaras, né, que as máscaras não adiantavam nada, em outro momento, e só as pessoas que estivessem efetivamente doentes ou as pessoas que trabalham com pessoas doentes, as pessoas do sistema de saúde, deveriam utilizar máscaras, e em outro momento se promoveu que todo mundo deve usar máscaras, né, independente do nosso estado de saúde. Em outro momento se falou que só se pode infectar uma vez, em outro se disse que a gente pode efetivamente ter o caso de reinfecção, ou seja, a gente está pisando em um terreno muito nebuloso, é difícil, mesmo os órgãos oficiais, eles se contradizem a todo momento, depende do momento em que eles estão vivendo. Então eu, por esse motivo, evitei, né, o máximo que eu pude falar sobre esse assunto. E aí a gente tem discussões de cunho, saíram da área de saúde e acabaram entrando na área política, né? Se medidas terapêuticas, se a pessoa deve ficar em casa assim que ela percebe que foi infectada, ou se ela deve procurar o sistema de saúde, se o tratamento precoce funciona, se o tratamento profilático funciona, se eu já devo tratar, se eu tenho a possibilidade de me expor ao vírus, se eu já devo profilaticamente fazer uso de medicamentos, quais são os medicamentos que são adequados, tem vacinas aí que estão sendo promovidas, né? Elas mal foram testadas, e aí tem a discussão da própria validade de vacinas, de uma forma geral, que eu não quero entrar nesse momento, mas começou um debate se cloroquina, se hidroxicloroquina, se ivermectina,
se azitromicina, se zinco, se vitamina D. Aí alguns órgãos falaram que era leviano fazer afirmações promovendo esse ou aquele medicamento. Em outro momento eles voltaram atrás que valeria a pena esse ou aquele. Começou uma discussão de qual vale a pena e qual não. Enfim, a gente entrou num terreno que até para discussão política acabou derivando, né? E aí agora a gente está vivendo, nesse momento específico que eu estou gravando esse áudio, a gente está discutindo se a população deve ser obrigada a se vacinar ou se não, se só quem quer vai se vacinar, e aí tem gente querendo forçar pessoas que não querem a tomar vacina, porque, enfim, a vacina vai imunizar a população toda, mas se essas pessoas que acreditam que a vacina efetivamente funciona, se vacinarem e elas se tornarem imunes, qual que é a preocupação dela com as pessoas que não acreditam, né, se elas estão imunes, porque elas estão incomodadas que algumas pessoas não se imunizem, entre aspas, né? Então, todas essas são discussões que eu realmente vou evitar porque não é o que me foi solicitado, né? Especificamente, o motivo da minha apresentação diz respeito à origem do vírus, né? Mesmo isso é assunto de discussão, eu sei que tem uma corrente que defende que o vírus foi fabricado em laboratório. Não é impossível, né? Como biólogo, assim, a gente aprende efetivamente nas aulas de microbiologia como hibridizar vírus diferentes. Então esse seria um híbrido de um coronavírus com HIV, e até teria cientistas afirmando que efetivamente é possível se rastrear pelo RNA do vírus sequências que condizem com HIV. Então isso teria sido manipulado em laboratório. Quem está falando isso não é a tia do WhatsApp que dá teorias da conspiração, né? A gente tem alguns cientistas de renome, um deles é o cientista que é prêmio Nobel de Medicina de 2008, né, que é o Luc Montagnier, que ele trabalha no Instituto Pasteur, é um microbiologista, virologista, e ele efetivamente afirma isso. A gente também tem uma cientista, que é a Li Mingyan, que trabalha em Hong Kong, e que ela esteve em Wuhan antes da pandemia e efetivamente viu que eles estavam hibridizando o vírus. Então, tudo isso pode ser que no futuro a gente veja que essas que parecem ser teorias da conspiração, e que eu particularmente não acredito, mas eu posso até dizer por que eu não acredito, mas essas teorias da conspiração podem se provar verdadeiras no futuro. Eu vou falar agora por que eu não acredito. Não é que eu não acredito que esse híbrido tenha sido criado em laboratório, deixar claro. Eu só não acredito que a China fez isso propositalmente para destruir a população do mundo, a economia, etc. Por quê? Se ela fosse efetivamente, eu vou só abrir um parênteses que não tem a ver com a palestra, né? Mas se ela fosse efetivamente criar um vírus para destruir o restante da humanidade, primeiro ela não criaria o vírus e espalharia no próprio território dela, ela espalharia num país inimigo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente conhece vírus que se propagam muito melhor do que o coronavírus. O coronavírus tem uma taxa de infecção varia, vamos dizer, de 2 a, no melhor dos casos, 6%. Então não é um vírus que se espalha bem. Um vírus do sarampo, por exemplo, se espalharia muito melhor. Desculpa. O coronavírus, cada uma pessoa pode no máximo infectar de 2 a 6 pessoas. O vírus do sarampo infecta 20 pessoas, cada uma pessoa infecta 20 pessoas, então é um vírus que se espalha muito melhor. O coronavírus ele tem se mostrado pouco mortal na população, né? Ele mata, vamos dizer, 2% da população, no pior dos casos 6%. E se a gente pegar, por exemplo, o vírus da raiva, ele mata 100% da população. Então seria muito mais fácil se criar um vírus que hibridizasse um vírus que se espalha melhor com um vírus que é mais mortal, se a intenção fosse simplesmente matar pessoas. Não parece que foi isso que eles fizeram, né? Pode ser que eles manipularam ali um vírus por algum motivo e esse vírus escapou. No futuro isso pode se provar verdadeiro. Mas eu particularmente tendo a acreditar na Valha de Ockham, né, que é um princípio científico que diz que a teoria mais simples que explique determinado fenômeno tende a ser a teoria verdadeira. E a teoria mais simples é a que eu vou apresentar para vocês, né? De que o novo coronavírus ele evoluiu a partir de linhagens que estavam já presentes em animais, né? Que é uma das teorias que também estava vigente, né? Que o ser humano pegou esse vírus do contato com outros animais. E isso tem tudo a ver com o veganismo.
Então, independente do que o futuro mostre e que efetivamente, se alguém conseguir provar, demonstrar, e isso vai entrar para os nossos livros de história, que esse vírus foi criado em laboratório, essa palestra vai servir, se não para esse novo coronavírus, vai servir para muitos outros vírus e muitas outras doenças que efetivamente ocorrem na humanidade, né? E que a gente não tem muito controle sobre elas, tá bom? Que a gente chama de zoonoses, né? Zoonoses são as doenças que a gente adquire de outras espécies animais que não a nossa, porque essas doenças efetivamente elas circulam nas populações animais, às vezes elas são naturais dessas populações. Natural, é triste falar de uma doença que é natural, mas de repente existem vírus e bactérias e protozoários que estão presentes em populações animais há milhares de anos e já não matam mais esses animais, né? E quando o problema é quando eles entram em contato com a população humana, porque aquela relação entre o hospedeiro e o parasita, ela deixa de ter aquela harmonia, aquele balanço que foi criado aí ao longo da evolução e passa a matar muitas pessoas, né? Então, muitas das doenças que existem no mundo, elas foram adquiridas do contato de seres humanos com animais, né, ao longo do nosso contato, na maior parte das vezes em relações desarmônicas. Dificilmente a gente vai pegar uma doença do cachorro ou do gato que estão na nossa casa, mas efetivamente se a gente tem relações desarmônicas com os animais, a gente está se expondo com mais frequência a adquirir doenças desses animais. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a emergência de doenças virais, né, em seres humanos. O ser humano ele tem contato, né, com a carne fresca e com o sangue de animais há pelo menos 2 milhões de anos, né? A gente já caçava animais desde antes de sermos Homo sapiens, né? A gente já caçava os hominídeos, né, que precederam a gente na evolução, já eram caçadores, muitos deles, né, desde o Australopithecus. Então, quando eles comiam o sangue de um animal ou comiam a carne de um animal, ou enfim, entravam em contato com carne crua ou sangue de animais, aqueles vírus que estavam presentes na população nessas populações animais passavam para o ser humano. E isso acabou criando uma situação de que, desde o começo, a gente acabou pegando doenças virais, né, desses animais. E a partir do Neolítico aconteceu o que a gente chama de uma revolução, porque a nossa espécie deixou de ser caçadora. O Neolítico aconteceu há 12 mil anos, mais ou menos, entre 17 e 10 mil anos, mas vamos colocar aí 12 mil anos, né? Então as pessoas começaram a domesticar animais, e isso, ao mesmo tempo que trouxe um benefício, vamos dizer, porque você deixa de caçar animais que são selvagens, que não tem, vamos dizer, a gente não tem nenhum controle sobre eles, né? A gente deixa de caçar esses animais, a gente começa a criar animais em fazendas, né? De forma extensiva. O problema é que a gente fazendo isso, a gente acaba trazendo para dentro de casa também esses vírus, esses protozoários, essas bactérias, né? Então a gente domesticou o porco, a ovelha, a vaca e o cavalo, e todos esses animais eles tinham aí eles eram hospedeiros, né, de agentes potencialmente etiológicos para doenças, que para eles já podiam não causar nada, mas que para a gente efetivamente trazia. E se você coloca o porco, a galinha, o cavalo e tantos animais para dormir dentro de casa, você se mistura com as fezes deles, com as urinas deles, você se mistura quando abate esse animal com a carne dele, com o sangue, mesmo que depois de cozida a carne, muitos desses agentes etiológicos venham a ser mortos pelo próprio cozimento, enfim, pelo fogo. O contato com a pessoa que abateu vai entrar em contato, né? Então, essa pessoa, se o vírus que está circulando nessa espécie animal, ele consegue romper a barreira de espécie e colonizar o organismo humano, ele pode até sofrer uma mutação ou não, né? Mas uma vez que ele consiga colonizar o organismo humano e não morrer, não ser morto pelo sistema imunológico daquele novo hospedeiro, então ele aprende a viver no ser humano. E aí esse ser humano vai transmitir para os outros organismos, para os outros indivíduos que convivem com ele. Essa doença passa a ser humana, muitas vezes deixa de precisar até do vínculo animal. Então a gente tem vários exemplos de doenças que aconteceram assim, né? Estima-se que os animais selvagens que existem hoje,
eles podem ser reservatórios naturais de 1.700.000 espécies de vírus, né, que ainda a gente nem identificou, né, mas estão circulando nessas espécies. E às vezes elas nem são mortais para eles, nem causam nenhuma doença, porque estão lá há milhares de anos, milhões de anos, e de repente para aquelas espécies elas não causam nada. Mas uma vez que a gente destrua a floresta, ou pegue um animal silvestre e comece a criar na nossa casa, ou a gente casse um animal, abata e coma a carne dele, ou mesmo na manipulação da carne, de alguma forma esse vírus pode passar para a nossa espécie, né? Pela criação do animal, pelo contato íntimo com a carne, com o sangue, o próprio leite, outras secreções que a gente possa vir a utilizar desses animais, alguns vírus eles podem então romper a barreira humana, né, a barreira entre espécies. Então, um vírus que circula, sei lá, na população de macaco, a gente nem precisa comer a carne do macaco, basta a gente pegar esse animal e criar como animal silvestre, e de repente, em algum momento, no contato, brincando ali, a saliva do animal passa para a gente, ou qualquer coisa assim, e aí a gente tem se esse vírus que estiver nessa saliva conseguir romper a barreira e perceber que aquele novo organismo que ele está entrando em contato, naquele momento, o ser humano, ele efetivamente serve também como hospedeiro, aí começa um novo vírus, que ele pode até mutar para se adaptar ao novo organismo ou o seu mesmo, mas naquele organismo o organismo não está acostumado com ele, então por algum tempo vai haver uma situação de que o patógeno, né, o hospedeiro e o patógeno que está colonizando o hospedeiro ainda não se ajustaram um ao outro, e aí muitas pessoas vão morrer nesse primeiro momento, né? De 1.415 patógenos conhecidos que atacam seres humanos hoje, 61% foram adquiridos pelo contato com outras espécies de animais. Então, 61% de todas as doenças infecciosas que a gente tem hoje, elas vieram desse contato com animais. Então, é uma situação muito importante. É muito mais do que a metade das doenças infecciosas que a gente tem hoje. E a cada ano, isso que é o mais interessante, a cada ano surgem pelo menos 5 novas doenças que vieram de animais. Então, se a gente tem esse número, fica claro para a gente que não é impossível, apesar de que no futuro isso possa ser demonstrado que não é verdadeiro, né, o que eu estou afirmando, mas não é impossível que essa nova doença que está circulando agora, o coronavírus, ele tenha sim vindo de um mercado chinês ali, onde morcegos e outros animais estavam sendo criados, abatidos juntos, e o sangue de um misturou com o outro, e isso entrou em contato com mucosas humanas. Então, toda a afirmação de que o vírus ele proveio de manipulação de laboratório pode se mostrar verdadeira no futuro, mas eu efetivamente não acredito, porque realmente todo ano 5 novos vírus surgem, simplesmente porque seres humanos estão entrando em contato a todo momento com animais, seja porque com animais de criação, na hora do abate, enfim, você abate, ou você bebe o leite, ou seja o que for, ou animais capturados na natureza, trazidos e consumidos como fonte de alimento, ou mesmo levados para dentro das casas, né? Porque se você pega um animal silvestre e leva para dentro da sua casa, pode ser até um filhote, né? Mas ele vai estar saudável, não adianta colocar ele de quarentena, esperar 50 dias, 40 dias, esperar que alguma doença se manifeste, porque nenhuma doença vai se manifestar se aquele vírus, aquele patógeno é natural para aquela espécie. Se ela está colonizando aquela espécie por milhares de anos, ele nunca vai manifestar doença alguma, porque para ele aquilo não é uma doença, ela será uma doença para a gente, tá bom? Então a gente tem várias fontes de vírus para o ser humano, né? A gente tem o gado, né, a criação de animais para o abate, para o consumo. A gente tem os próprios animais domésticos, que efetivamente, mesmo eles estando aí colonizados, mesmo eles estando domesticados há muito tempo, eles têm lá os vírus que são naturais da espécie, que para eles não causam nada, né? Então, se a gente, depende do tipo de relação que a gente possa vir a ter com esses animais, eles podem também transmitir para a gente outras doenças. Mas como eles estão convivendo com a gente há muito tempo, a gente mais ou menos já conhece bastante a veterinária deles, né? Mas principalmente os animais silvestres, a gente não tem muito controle, a gente não sabe por onde eles andaram, a gente não sabe o histórico deles, eles cresceram aí na natureza, né? Então é muito mais complicado a gente
conseguir rastrear se esses animais... E a gente conhece também pouco da veterinária deles, né? Muitos desses animais de carnes exóticas aí, eles não têm importância econômica. Então, a veterinária não estuda quais são os patógenos que circulam nessas populações. Porque elas não têm interesse econômico e a medicina veterinária tende a estudar mais os animais que têm interesse econômico. Então fica difícil a gente conseguir dizer que esses animais efetivamente não vão trazer doenças para o ser humano, né? E entenda uma coisa, não estou dizendo que a gente não deve ter cães e gatos na nossa casa, ou que a gente não deve, que a gente deve evitar ir para a floresta, por exemplo, e visualizar animais silvestres, né? O que eu estou dizendo é que o tipo de relação que a gente tem, às vezes, propicia que um vírus ou uma bactéria ou um protozoário que circula numa determinada população animal rompa a barreira entre espécies e comece a colonizar seres humanos. Mas é claro que a gente não tem que viver numa bolha e se isolar do resto do mundo natural, né? Cão e gato é um animal que a gente tem que ter em casa, quer dizer, a gente tem que ter não, né? Mas eles estão presentes em quase todos os lares, né? E poucos desses lares as pessoas adquirem doenças zoonóticas. Mas se você vai comer carne de um animal, principalmente animal que não foi criado, um animal silvestre, ou que exista pouco controle em relação à sua saúde, então o risco de que apareçam novas doenças é muito grande, né? Bom, alguns exemplos de doenças que a gente adquire de animais selvagens, né? A doença de Lyme, por exemplo, que é transmitida pelo carrapato, né? Que o carrapato tem que ter picado aí um animal na natureza e depois ele transmita isso para o ser humano. Então a gente tem outras doenças, febre maculosa, que aqui no Brasil é mais comum do que a doença de Lyme. A gente tem o hantavírus, a gente tem ebola, a gente tem a SARS, que são parentes desse coronavírus, né? Dos animais domésticos também a gente pode adquirir raiva, a gente pode adquirir tuberculose, eu vou precisar ler um pouquinho mais. A própria praga, salmonelose, influenza aviária, brucelose, o antrax, né? Todas essas doenças a gente consegue tanto de animais silvestres quanto de animais domésticos. E exclusivamente de animais domésticos a gente consegue adquirir a doença da vaca louca, por exemplo, Escherichia coli, que é por causa de alimentos contaminados, né? Varicela, e tantas outras doenças. Isso são alguns exemplos que eu peguei, tá bom? E aí as formas de transmissão são as mais diversas. Você pode ter um vetor no meio, então um carrapato, um mosquito que pique ali um animal e transmita para a gente. E a gente pode ter também a transmissão direta, porque a gente abateu o animal, a gente manipulou a carne dele, manipulamos o sangue, manipulamos, enfim, destruímos o meio ambiente, então esse animal vai tender a morar mais perto da cidade. Então tem várias situações e cada doença vai se manifestar de uma forma diferente, né? E aí, uma vez que esses animais eles possuem ali seus vírus e suas bactérias e seus protozoários, claro, a maior parte das vezes esse contato entre o ser humano e o animal não vai resultar em nada, porque o vírus, a bactéria e o protozoário eles não conseguem colonizar o novo hospedeiro, mas quando consegue, em geral, rompe essa barreira entre espécies, né? Consegue colonizar o ser humano e aí, em geral, esse novo organismo que se forma, ele acaba sendo mortal porque a gente ainda não está em equilíbrio com ele, né? É diferente dos outros animais que estão convivendo milhares ou milhões de anos com esses organismos, porque a gente não está preparado para eles não estão preparados para a gente. É óbvio que o agente etiológico também não quer matar seu hospedeiro, porque ele sabe que isso também vai matar ele. Então não é positivo, a morte do organismo não é positiva nem para o hospedeiro nem para o parasita. De toda forma, acontece, né? De toda forma, um não está adaptado ao outro e aí acontece a morte do hospedeiro e também por consequência do parasita, né? Vamos falar um pouquinho sobre como surgiram então as principais pandemias do mundo, né? A gripe, por exemplo, todo mundo já ficou gripado, né? Uma doença bastante comum. Originalmente, a gripe aconteceu já, vamos dizer, no Neolítico já aconteceu a gripe. Hoje a gente sabe que a doença ela surgiu de aves aquáticas, né? Aves
que são aves marinhas e aves aquáticas. Em algum momento essas aves entraram em contato com aves de criação, então aves que a gente chama de granja, né? Então pato, galinha, o peru, enfim, essas aves, o ganso, né? Então, vamos dizer, eu consigo até visualizar o cenário. Alguém tinha criação de pato em algum lugar na China, e aí as aves migratórias, aves com afinidade pela água, aves aquáticas, pousavam aí para descansar nesse lago, e elas eram hospedeiras dessa doença. A doença passou para aves domésticas, e como as aves domésticas eram criadas por seres humanos, elas passaram a gripe para o ser humano. O que a gente chama de hospedeiro aberrante, né? Porque a doença era natural da ave aquática, mas por que essas aves aquáticas selvagens entraram em contato com aves de granja, o vírus conseguiu romper a barreira entre essas espécies, e aí foi um passo para romper de novo e aí conseguir ser transmitida a doença para o ser humano. Isso aconteceu há milhares de anos atrás, mas a gente hoje consegue rastrear pela forma do vírus da gripe. Existe uma outra linhagem de vírus da gripe que mais ou menos aconteceu a mesma história, mas em vez de passar para aves domésticas, passou para porcos de criação, né? Porque os porcos, enfim, na Ásia viviam em áreas úmidas, mais ou menos onde essas aves estão pousando, né? E aí o contato entre a ave aquática e o porco acabou criando a gripe do porco, ou a gripe suína, né? E a gripe suína também passou para o ser humano. Tudo isso aconteceu há milhares de anos atrás. Hoje a gente fala em gripe aviária e gripe suína, mas a gente está falando de outra linhagem. Mas todas as gripes surgiram dessa forma, né? Do contato de aves aquáticas silvestres com aves aquáticas domésticas e porcos, e essas linhagens virais passaram para o ser humano. E aí a gente teve várias pandemias de gripe, né? A gripe russa, que foi em 1889 a 1890, matou 1,5 milhões de pessoas, né? A gripe espanhola, que a gente tem ouvido falar bastante nesses tempos de coronavírus, né? Que aconteceu entre 1918 e 1919, deixou 600 milhões de pessoas doentes, né? E matou entre 20 e 50 milhões. A gente não sabe ao certo, porque tem uma história aí que muitas dessas era mais ou menos na época de muitas viagens, né? Então algumas pessoas não foram morrer na Espanha, foram morrer nos Estados Unidos. Enfim, a gente acabou não sabendo exatamente quantas pessoas morreram, mas era entre 20 e 50 milhões, né? Teve a gripe asiática, que foi entre 1957 e 1958, matou 2 milhões de pessoas. Teve a gripe de Hong Kong, que foi de 1968 a 69, matou 1 milhão. E depois disso se considerou que não era bom a gente dar nomes de lugares para as doenças, então parou de se chamar gripe espanhola, gripe asiática e gripe de Hong Kong, e começou a se culpar os animais que transmitiam a doença para as pessoas, né? Então, depois disso, a gente teve em 97 até 2004, então bastante tempo, né, 7 anos, a gente teve a gripe aviária, né, que infectou 442 pessoas e matou 262. E depois a gente teve a gripe suína, que foi de 2009 a 2010, infectou 700 milhões de pessoas a 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, muita gente mesmo, né, e matou entre 150 e 570 mil pessoas. Bastante gente. Mas se a gente for ver, quase todas elas surgiram mais ou menos no mesmo lugar do mundo, né? Hoje em dia a gente tem esse coronavírus e pelo mesmo motivo as pessoas se recusam a chamar de vírus chinês, né? Então ele começou-se a chamar de novo coronavírus para não estigmatizar demais a China, né? Mas às vezes a gente ainda ouve por aí chamar eles de vírus chinês. Bom, e aí a gente tem várias cepas, várias linhagens de vírus, né? Por exemplo, a influenza A, né, da gripe, é o que a gente chama de vírus influenza A, ele vem mais ou menos de aves, mas ele também acontece em cachorro, acontece em gato, acontece em morcego, acontece em outros felinos selvagens, acontece em outras espécies de aves que não são aquáticas, até o avestruz tem, né, a baleia tem essa influenza A, né? A gente tem outro vírus, que é a influenza B, por exemplo, que acontece em foca e também pega no ser humano. Todas essas que eu estou falando são doenças que acontecem no ser humano, tá bom? Então essa influenza A, ela também acontece no porco e no ser humano. Acontece também no cavalo, por exemplo, né? A influenza B acontece principalmente no cavalo, em camelo, em gado bovino, em gado caprino, ovino, né? E a gente tem também a influenza C,
essa que eu falei agora é a influenza B. A influenza B, ela acontece também no ser humano, no porco, e acontece em mamíferos aquáticos do tipo a foca, né? E a influenza C, ela é exclusiva, a gente não tem muitas espécies, né? Ela acontece mais no ser humano e no porco. Então, muitas vezes a gente ouve falar de cepas porque não são tudo o mesmo vírus, né? Existem vários vírus influenza, mas basicamente todos eles vieram do contato com aves aquáticas, que em algum momento entraram em contato com aves domésticas e com porcos, e aí começou-se a circular. Claro que também acontece em outras espécies animais, né? Então, acontece, como eu falei, na foca, em ungulados, em perissodactilos, acontece na baleia. Então, são vírus que circulam amplamente aí, mas basicamente a gente rastreou aí no passado que eles derivam quase sempre ou sempre de aves aquáticas e do contato delas com outras espécies. Bom, fora isso a gente tem também o ebola, um bom exemplo de um vírus que passou de populações de animais para populações humanas, né? Então o reservatório natural dele é considerado o morcego em algumas regiões da África, né? Só que esses morcegos eles entram em contato com outros animais do tipo gorila, chimpanzé, o impala, outras espécies de macaco, porco-espinho, enfim, várias espécies, né? O ebola, obviamente, ele deve ter acontecido muitas vezes na África, mas ele acontecia sempre, como antes a África era menos voltada para o mundo, então as populações africanas viviam mais isoladas, né? Então, mesmo que uma pessoa fosse para a savana, caçasse ali vamos dizer, um chimpanzé, trouxesse o animal para cá, para dentro da aldeia, para dentro da sua comunidade, consumisse a carne desse animal e a população ali adoecesse, aquela aldeia estaria isolada das outras, né? Mas o que aconteceu? A partir mais ou menos da colonização europeia da África, começou-se a ter um maior fluxo de pessoas. Então esse ebola ele começou a ter surtos registrados não só na África, mas também de pessoas que estavam visitando a África ou viajando, ou africanos que estavam indo para outros lugares, né? Vários surtos foram registrados na África, mas apenas a partir de 1976. Mas não quer dizer que a doença surgiu naquela época, quer dizer que a doença já poderia existir, mas que a gente não tinha registro dela porque, enfim, como eu disse, as populações eram isoladas. A partir de 1976 aconteceu vários surtos com milhares de mortos, porque não eram mais em localidades geograficamente isoladas, mas a África estava se abrindo, como eu disse, e as pessoas estavam viajando de um lugar para o outro. Então começou a acontecer não centenas de mortos, mas milhares de mortos, né? E a gente tem também a história da AIDS, que ainda não está tão clara assim, mas que possivelmente, provavelmente, derivou do consumo, né, que os africanos faziam de carne ou de outras formas de contato que eles tiveram com carne de chimpanzé, de macacos verdes e de outros primatas africanos, né? A doença já infectou até hoje mais de 80 milhões de pessoas, já possibilitou a morte de cerca de 32 milhões de pessoas. Por que eu falei possibilitou a morte? Porque não é o próprio vírus da AIDS que mata, mas ele tem a capacidade de desligar o sistema imunológico das pessoas e aí elas ficam suscetíveis a outras doenças que antes talvez não fossem mortais, mas que porque o sistema imunológico da pessoa está desativado, está desligado, então a pessoa acaba morrendo. Então não é exatamente o vírus da AIDS que vai matar a pessoa, mas ele possibilita a morte uma vez que ele abre espaço para a colonização por outros agentes que antes não seriam mortais, né? Uma outra doença que a gente tem também é a síndrome respiratória aguda, né, que é a SARS. O primeiro registro dela foi em 2002, né, ela durou de 2002 a 2003 e começou também no mercadinho chinês ali, onde as pessoas consomem todo tipo de animais. O animal não é abatido muito antes do consumo, ele é vendido. Eles valorizam bastante a carne fresca, então o animal é mantido vivo ali no mercadinho. E aí a pessoa vai lá, escolhe o animal vivo, ele pode ser abatido ali ou a pessoa leva ele vivo para casa. Se ele for abatido ali, na hora que ele se abate, mais ou menos tem vários outros animais perto, então o sangue daquele animal espirra em outra espécie e talvez aquele animal lamba, e aí ele entra em contato com aquele vírus e aí de alguma forma o vírus consegue colonizar aquele organismo.
enfim, a gente está criando, são laboratórios a céu aberto onde você está criando novos vírus, né? Então essa doença, essa SARS que surgiu em 2002 e foi até 2003, a gente hoje sabe que foi o morcego, um morcego, enfim, que era consumido no mercado, né? Na hora que ele foi abatido, o seu sangue entrou em contato com civetas, que também eram animais que iam ser abatidos no mercado, e aí essas civetas sendo consumidas acabaram transmitindo a doença para o ser humano que consumiu. Então ela não era uma doença originalmente da civeta, era do morcego, mas do morcego passou para a civeta e da civeta passou para o ser humano, né? E aí resultou em 8.436 pessoas infectadas, 800 mortos, né? As pessoas que foram mortas, morreram por essa doença, estavam principalmente em locais como a China, Hong Kong, Taiwan e Singapura, ou seja, comunidades chinesas na Ásia, mas alguns casos aconteceram também no Canadá, na Europa, na África e até no Brasil a gente teve casos, porque enfim as pessoas viajam e a doença acabou se espalhando. E não necessariamente essas pessoas que estavam nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, estavam comendo a carne da civeta. Elas simplesmente entraram em contato com pessoas que se infectaram, talvez nem elas mesmas tenham consumido carne, mas que outras pessoas consumiram e aí o vírus foi passando de uma pessoa para outra, né? Um caso muito triste. A gente também tem a síndrome respiratória do Oriente Médio, que se chamou MERS, né? A sigla é MERS, que aconteceu entre 2012 e 2014, que de novo era morcego. É claro que no Oriente Médio não se consome a carne do morcego, mas por algum motivo, hoje a gente rastreando sabe que é um morcego, né? Mas apesar dessas pessoas no Oriente Médio não consumirem a carne do morcego, elas consomem carne de camelo, né? E aí, por algum motivo, de alguma forma, o vírus do morcego passou para o camelo, e aí da carne do camelo passou para a população humana, né? Ela atingiu 238 pessoas e causou 92 mortes. As infecções primárias, ou seja, as primeiras pessoas que adquiriram a doença, propriamente da carne do camelo, elas estavam na Arábia Saudita, na Jordânia, no Catar e nos Emirados Árabes. Mas depois disso, começou a fase de transmissão comunitária, ou seja, não eram necessariamente pessoas que consumiram carne de camelo, mas elas entraram em contato com pessoas que consumiram e aí elas começaram a manifestar também a doença. A gente chama de transmissão comunitária. Então, começaram a surgir casos na Tunísia, na Malásia, nas Filipinas, no Reino Unido, na França, na Itália, na Alemanha, enfim, pessoas que não consumiram a carne de camelo, mas entraram em contato com quem consumiu e acabaram pegando a doença, né? E aí a gente, lógico, a gente teria milhares de outros casos para citar, mas aí a gente não vai ficar só falando disso, né? Vamos direto então para o caso do coronavírus, que eu já disse, existe a teoria de que ele foi manipulado em laboratório, e mesmo que isso seja verdade, eu não acredito que foi uma manipulação visando destruir, visando o seu uso como arma biológica para matar pessoas, ou para arrasar economias. Até pode ser que a China esteja se aproveitando hoje dessa situação para, enfim, fortalecer sua economia, mas não que ela tenha provocado isso propositalmente, tá bom? Mesmo que se prove no futuro que eles manipularam, eu não acredito que eles fizeram isso de má fé para prejudicar outros. A manipulação de vírus acontece em vários lugares do mundo e pode ser que escapou deles, tá? Mas a teoria, como eu disse, eu sou partidário da navalha de Occam, que diz que a explicação mais simples para a gente acreditar em determinado fenômeno tende a ser a verdadeira, né? E a explicação mais simples é que o vírus tenha passado para a gente da mesma forma como aconteceu milhares de outras vezes, né? Esse Covid-19 possivelmente surgiu do consumo de animais provenientes de uma situação que a gente já viu isso 1000 vezes, né? Seriam pangolins que estavam no mercado nessa cidade de Wuhan, né? Que entraram em contato com o sangue de morcegos novamente, e aí, como aconteceu, a gente não tem como saber, mas os morcegos efetivamente são vendidos vivos nesse mercado, os pangolins efetivamente são vendidos vivos, e possivelmente quando se abateu o morcego, de alguma forma o sangue entrou em contato com os pangolins, porque ali a higiene é bem precária,
Então, quando o sangue passou para o pangolim, de alguma forma esse pangolim conseguiu ser infectado, né, esses pangolins, e aí o contato com o ser humano acabou gerando a situação que a gente está vivendo hoje, né? A maioria das pessoas que adquiriu o Covid hoje são, bom, a gente não sabe nem quantos são, porque os dados variam bastante, né? Mas já são milhões de pessoas, né, que foram infectadas e milhares de pessoas que morreram, né? Isso a cada dia, infelizmente eu não vi hoje, mas a cada dia isso mudou bastante. E essa é a situação que a gente tem. E a maioria das pessoas não estavam nem consumindo morcegos e nem estavam consumindo pangolins, né? A gente vê que é uma situação isolada, mesmo que milhares de pessoas façam isso, o mundo todo está pagando, né? Então é uma situação, e aí que a minha apresentação tem toda a relação com esse evento, que é um encontro vegano, porque a gente traz essa ideia de que muita gente pode defender o consumo de produtos de origem animal como sendo um problema individual, né? E é óbvio que não é individual, porque se a gente reconhece que o animal tem direito, pelo menos tem duas partes envolvidas, né? A pessoa que está consumindo o animal e o animal propriamente dito, e esse animal é da conta de todo mundo. Mas mesmo que não fosse, se a gente fosse pensar estritamente pelo ponto de vista da saúde, ainda assim existiria um problema, porque toda vez que você gera uma ação e que essa ação gera uma externalidade, que é justamente a criação de uma doença, a gente tem outras externalidades advindas do consumo de carne que não são apenas o surgimento de doenças, mas também por a degradação ambiental. Se você destrói uma floresta inteira para criar pastos, que é uma situação que também estamos vivendo hoje, né? A gente tem a Amazônia e no Pantanal vários focos de queimada aí, todos eles têm relação com a abertura com a devastação de biomas naturais para a criação de pastagens. Então, isso é uma externalidade, né? As pessoas que estão querendo consumir carne são diretamente responsáveis por isso. Então, claro que é da conta de todo mundo. A gente é bastante favorável às liberdades individuais e tudo, mas a gente também tem que ver que essas liberdades individuais não podem gerar externalidades, né? Que são justamente a criação de novas doenças ou a devastação ambiental, ou principalmente o fato da gente fazer vítimas, né? Não é um crime sem vítima, a gente está fazendo vítimas que são os animais propriamente ditos. Cada vez que alguém abate um animal, mesmo que seja um animal criado no quintal da casa, né? Ele possivelmente não vai gerar nenhuma doença que vai criar uma epidemia ou uma pandemia global, se for uma galinha, por exemplo. Também não vai criar grande devastação ambiental, porque, enfim, é um animal que come pouco, mas existe o fator moral, ou fator ético, aliás, que é o abate do próprio animal. Isso é da conta de todo mundo, né? Então, a pessoa tem liberdade, as liberdades individuais não podem invadir as liberdades dos outros. Bom, eu acredito que eu tenha explorado bastante o tema, né? Tenha falado bastante coisa. Infelizmente, essa gravação ela não está acontecendo com transmissão ao vivo, então não teria como responder perguntas. Eu tentei fechar bastante o assunto, explicar de que forma que a pandemia que a gente vive hoje está relacionada com o consumo de produtos de origem animal ou com a exploração animal. Eu acredito que eu trouxe aí alguns dados que podem ser considerados relevantes, mas na possibilidade de haver outras questões aí pertinentes, eu não sei se eu consigo responder, porque, como eu disse, é um assunto bastante novo. Eu estudo bastante essa questão dos direitos animais, dos impactos da pecuária nos vários compartimentos aí, né? O compartimento ambiental, na própria ética, em outros fatores. Mas realmente essa questão do surgimento do coronavírus, bom, de novas doenças é fato, né? A gente sabe do impacto da pecuária também na saúde humana, né? E não só pelas doenças transmissíveis, mas também no excesso de proteínas, excesso de gordura, excesso de colesterol, a carência que a carne tem de vitaminas e minerais que são essenciais, né, para o ser humano. Então não é uma alimentação de forma alguma saudável, né? Nem para a pessoa que consome, nem para o meio ambiente, nem para as outras pessoas que não consomem, porque a gente convive com pessoas que consomem, e se um vírus, alguma doença
que está presente ali naquele animal, não seja na carne que está no supermercado, mas uma pessoa está criando um animal no interior do estado e se ela adquirir uma doença, de alguma forma isso vai afetar a gente, né? Então, a gente tem muito assunto aí, a própria utilização de antibióticos na criação animal acaba criando novas bactérias super fortes, né, que podem acabar colonizando aí o ser humano, e aí não adianta a gente tentar usar antibióticos porque essas bactérias já são resistentes a esses antibióticos. Então, a pecuária ela traz realmente muitos problemas da criação, né? Às vezes você não vai nem consumir a carne, mas você está consumindo de forma indireta fezes, urina, sangue, carcaça e outros resíduos de antibióticos que foram jogados, por exemplo, na água, a montante de onde a gente vive. A gente tem uma captação municipal de água, mas essa captação, mesmo com o tratamento da água antes de servir as residências, ele não vai conseguir remover esse antibiótico. Então, todo mundo que está usando essa água, de alguma forma, já se expôs ao antibiótico, mesmo que não consuma a carne. Então, é uma situação bastante séria, né? Realmente, o impacto que a gente tem para a saúde do ser humano, se a gente for totalmente egoísta e excluir os animais da equação, se a gente só pensar no ser humano e excluir os animais e o meio ambiente, a gente só vai pensar em seres humanos. A gente está impactando bastante e não é problema de cada um, volto a dizer, porque uma pessoa que esteja se alimentando de carne, de alguma forma ela está expondo outras pessoas que não estejam à mesma situação, seja os agentes etiológicos, sejam os antibióticos que estão presentes aí no meio, né? Seja tantas outras coisas. Por exemplo, os antibióticos, eles aumentam a morbidade, a mortalidade humana e reduzem a eficácia de antibióticos que estariam relacionados, que poderiam ser utilizados pelo ser humano caso ele viesse a adoecer no futuro, né? Então não adianta mais, eu, por exemplo, que não como carne há 40 anos, e nem uso antibióticos, não usei antibióticos nos últimos 40 anos, ou mais até, eu usei antibióticos talvez há 44 anos, quando era bem pequeno. Não adianta eu tentar tomar a maioria dos antibióticos quando eu tiver necessidade, porque possivelmente as bactérias que estão no meu organismo, elas já são resistentes a esses antibióticos, embora eu não tenha tomado antibióticos, porque eu fui colonizado bebendo água ou comendo verduras que foram irrigadas com essa água. Eu já me expus a esses antibióticos e as bactérias que estão no meu organismo idem, né? Então não vai adiantar eu tentar usar esses antibióticos, porque possivelmente as bactérias que estão presentes em mim, que quase nunca comi carne, só comi até os 5 anos de idade, ou bebi leite também há mais de 30 anos não bebo, então mesmo assim eu tenho bactérias e outros organismos que são resistentes a esses antibióticos, simplesmente porque na água que eu bebo, a água que me serve, a água que irriga o meu alimento, já estão presentes esses antibióticos que criaram bactérias super resistentes. Então não vai adiantar eu tentar tomar antibióticos agora quando eu adoecer, né, se eu precisar de antibióticos, porque as bactérias que eu tenho já são resistentes a eles, né? 700 mil pessoas morrem por ano devido a patógenos resistentes a antibióticos, né? Então é um problema muito grande e sério de saúde pública e que a gente deveria considerar. Então o que eu tento, a minha mensagem final vou até ser um pouco repetitivo, né? Embora eu não possa afirmar efetivamente que nesse caso o Covid-19 foi gerado por causa daquela teoria de que no mercado em Wuhan pessoas estavam comendo morcego, comprando morcegos vivos ou recém-abatidos, e também outros animais ali, no caso pangolins. Embora eu não possa afirmar categoricamente, ou se eu fizer essa afirmação, eu possa vir a ser desmentido no futuro pelos livros de história, enfim, porque a gente vai investigar e um dia a gente vai saber exatamente o que aconteceu. Tantas outras doenças, foi exatamente dessa forma que aconteceu. Então a gente não tem por que acreditar que não exista um vínculo entre a criação animal ou a caça de animais ou, enfim, essa exploração que a gente faz dos animais e o surgimento de novas doenças para o ser humano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não é um problema individual, né? O consumo de carne não é um problema individual, como tantos outros. Eu posso enumerar tantos outros problemas
onde as pessoas tentam dizer que é um problema de todos, e eu posso argumentar e dizer que não é, que é um problema individual, né? Como que a pessoa resolve levar a vida. Mas nesse caso, o consumo de carne jamais vai ser um problema individual, porque a gente, primeiro, deve considerar que animais são sujeitos de direito. Se você vai lá e mata um outro sujeito de direito, não é mais um problema só seu, passa a ser um problema seu, daquele organismo e de todo mundo que reconhece que ele é um sujeito de direito. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Quando a gente pensa na exploração animal, a forma como ela é feita, não há como você pensar em termos econômicos que ela não gera externalidades, né? Se você está destruindo o meio ambiente, a pessoa que está comprando essa carne não está pagando por essa destruição ambiental, né? Se você está exportando grãos para um outro país para alimentar gado nesse outro país, você está gerando uma externalidade, porque você não está cobrando pela exaustão da terra, pela exaustão da água. Por exemplo, aqui no Brasil a gente cultiva muita soja e milho. A maior parte dessa soja e milho são exportados para os Estados Unidos para alimentar gado lá, nem são pessoas. Mas os americanos não pagam pela destruição do nosso ecossistema, pela exaustão do solo, não pagam pela água, porque a água hoje é de graça, né? Então, a gente está exportando isso muito barato, isso gera uma externalidade da economia, né? E eles não estão pagando por isso. Então, obviamente, isso tem que ser contestado, né? A exploração animal tanto pelo ponto de vista da ética, né? Isso é o primordial, a gente tem que se preocupar primeiro de tudo com os direitos animais, mas se a gente for pensar em termos de meio ambiente, em termos de economia, em termos de saúde pública, em termos de... não tem como justificar a exploração animal, né? Então, por mais que a gente valorize as liberdades individuais, o direito de escolha do cidadão, esse caso específico da exploração animal não se trata de um direito individual e não se trata de um direito de escolha do cidadão. Ele afeta efetivamente toda a população do mundo, e esse coronavírus possivelmente é o melhor exemplo que poderia surgir, né, de que a exploração animal é efetivamente uma coisa que é feita na China, acaba influenciando pessoas em qualquer parte do mundo, né? Não existe um lugar que não esteja sendo afetado por alguma coisa que alguém fez em um pequeno mercadinho ali na cidade de Wuhan. Então esse é o meu recado para vocês, tá bom? Eu agradeço quem teve a paciência de assistir essa apresentação até o final, e eu espero, se quem tem meu contato aí, se tiverem dúvidas, por favor me contatem, tá bom? Eu vou pedir para a Rosana deixar meu contato, ou vocês me procurem pelas redes sociais, e aí, por favor, me mandem suas perguntas, eu vou tentar responder a todas, tá bom? Se eu souber responder, porque existem, como vocês viram no começo da apresentação, existem muitas perguntas que ainda não têm resposta, e se tem resposta são baseadas no que as pessoas acham, e eu não gostaria de dar respostas baseadas no que eu penso, mas sim no que eu efetivamente sei. Nesse momento eu sei muito pouco em relação ao assunto, coronavírus especificamente. Mas se a gente for tratar de outros assuntos, então, por favor, me mandem suas perguntas que eu terei o maior prazer de responder, tá bom? Então, obrigado pela paciência de me escutar até o final, quem escutou, e eu aguardo as perguntas de vocês. Um grande abraço e tudo de bom para todos.